Olá, sejam todos bem-vindos à assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade, essa assistência que nós carinhosamente chamamos de Encontro com o Evangelho. E vamos nos preparando para esse encontro com Jesus, com a espiritualidade amiga, elevando nosso pensamento a Deus, nos encontrando com Jesus e rogando ao nosso Mestre querido que possa nos envolver em suas vibrações amorosas, de fortalecimento, de equilíbrio, de sustentação. Jesus querido, fortalece a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender os ensinamentos do teu Evangelho. Que durante esse tempinho que estivemos aqui reunidos, refletindo sobre a lição, que possamos nos fortalecer na fé, que possamos ter a coragem de colocar em prática esses ensinamentos para a nossa felicidade. E assim, Jesus querido, que possamos permanecer envoltos nessas bênçãos que estamos sendo envoltos nesse instante. Que nós possamos aproveitar esse tempo para cuidar, não é, da nossa alma, e é com muita gratidão que nós iniciamos esse encontro, já te pedindo, Jesus, que derrame as suas bênçãos sobre todos nós, sobre o Mário, que irá trazer a reflexão para cada um. E assim, nós vamos iniciando com muita alegria e gratidão este encontro, nos unindo ao nosso Pai Criador através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. E que o mar, então, seja envolto pelas nossas vibrações mais amorosas. Olá, sejamos todos bem-vindos em mais esse encontro com o Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre família, mas atualizando, né? Família e os seus desafios nos dias de hoje. Porque quanto mais para trás olhamos as famílias, nós vamos encontrar um modelo que foi se modificando, modificando, modificando. Então, se um casal tinha 5, 6 filhos na década de 1930, 40, na década de 50 reduziu para 4, na década de 60, 70 para 3, 80, 2 e de lá para cá 1. Então, isso é uma mudança. O que será? Por que tantas mudanças? Essa é uma. Outras, nós vamos conversar um pouquinho. Mas as transformações estão ocorrendo não só nas famílias, né? Mas no planeta Terra como um todo. Ano após ano, mudanças e mais mudanças vêm acontecendo. Lembro na minha infância, adolescência, a dificuldade que era ter um telefone fixo em casa. Hoje, a telefonia celular está presente no Brasil inteiro e num preço muito mais barato do que era há anos atrás. A televisão colorida, que não era, a televisão de LED, de QLED, as mudanças são tantas. Os automóveis, como mudaram. Só que essas mudanças também afetam o ambiente doméstico. O ambiente, o lar, vem passando por experiências novas.
E quanto menos preparados estivermos, mais difíceis serão essas alterações dentro do lar. Lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus fez algumas profecias, né, de que nestes dias que estamos vivendo aconteceriam desentendimentos, incompreensão, traições, haveriam conflitos entre dentro do lar e entre famílias também, entre vizinhos, entre amigos. O apóstolo Paulo chegou a escrever assim: nos últimos dias sobreverão, né, virão tempos trabalhosos, tempos de muito esforço. Esses tempos, escreveu o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, Paulo. Nesses tempos, nesses dias, muitos seres humanos amarão mais a si mesmos, serão avarentos, presunçosos, soberbos, e cometerão até atos de blasfêmias. Essas pessoas desobedecerão pais e mães, desobedecerão avô, avó, serão ingratos com os irmãos, com os pais, com a família toda. E alguns até serão profanos. Os pais poderão se apresentar ausentes. E a ausência dos pais tem mostrado para nós, nos dias de hoje, o surgimento de uma geração inteira de órfãos de pais vivos. Órfãos de pais extremamente ocupados com a sua vida intelectual, com a sua vida profissional, com a sua vida social. Então, os filhos ficam meio que no abandono. Não lhes falta nada em termos material. Boa moradia, boa escola, bom computador, bom videogame. Mas e o afeto? Joana de Ângeles, na série psicológica, ela diz que a falta desse afeto natural tem distanciado as pessoas, tem criado muros, barreiras na relação entre as pessoas, inclusive dentro do lar. E as projeções que as profecias nos mostram e que estão acontecendo são de que as pessoas viveriam no seu mundo isolado. E o que é o progresso do aparelho celular, com uma consequência para quem não sabe usar, no distanciamento entre pessoas, às vezes numa mesma mesa de jantar, para almoçar, ou numa sala em sofás aconchegantes, e cada um vivendo a sua particularidade. Então as profecias diziam: naqueles dias as pessoas não buscarão a reconciliação. Nós estamos vendo isso. Estão se distanciando. Grupos de 10, de 20, de 15, de 5, 8 pessoas, não importa a quantidade, e um distante do outro. Todo mundo presente pelo virtual das mídias sociais, ou mesmo conversando. Então as pessoas não buscam mais a reconciliação. Acabou, acabou, o ciclo de amizade teve um fim. Não existe ciclo de amizade. A afinidade, uma vez desenvolvida, é para sempre. É eterna, assim ensina a doutrina espírita.
E dado o distanciamento, começam a surgir calúnias, inverdades de um para com o outro, atos e palavras cruéis, sem amor. E aqueles que são bons acatam, dentro da sua resignação, acatam o comportamento do outro e acabam sofrendo mais. Ou não, porque têm preparo suficiente para superar. O clima, a confusão gerada não por si mesmo. Então, nós estamos vendo os justos e os bons sendo perseguidos. Jesus disse que isso aconteceria. Porque o que vale, e eu ouço tanto isso, é o aqui e agora. É um erro grotesco, contrário à doutrina dos espíritos, que diz: faça aqui pensando na vida eterna. Nós somos eternos. Estamos num corpo físico, mas logo voltaremos ao mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então, ser perseguido não é o problema. O problema é perseguir. Focando no assunto família, qual a origem? Qual a missão da família? Então, o Espiritismo, nossa, tem uma pergunta de número 385 no Livro dos Espíritos, que é um livro dentro de um livro de tanta coisa que podemos ver ali sobre família. Mas a família é uma instituição criada por Deus. Deus criou a família por algum motivo. Aquele que é contra a família está sendo contra o Criador, que é Deus. É para pensar. Se Deus criou a família dentro da sua infinita sabedoria, qual a missão? O que ele espera de útil da família? Deus junta grupo de pessoas, membros de uma família, que entre si vão aprender a amparar aquele que está caído, que vão apoiar aquele que está se sentindo deprimido, que vão ajudar aquele que precisa seguir um caminho. Pessoas que vão compreender aquela que ainda não atingiu a serenidade, a paz, a harmonia. Vão ajudar para que elas também cresçam e que junto vamos fortalecer esse laço maravilhoso que é o laço da família. Essa é a finalidade. Os espíritos nos ensinam que a família, o lar em si, é uma oficina escola. É uma escola porque aprendemos, como filhos, a obedecer os pais, a respeitar os pais, a compreender os irmãos. É uma oficina porque vamos trabalhar em nós as inclinações que precisam ser melhoradas para manter a harmonia e a paz dentro do lar. Não é fácil, mas eu deixo um convite. O Selfie tem escolas espíritas que nos ensinam, nos orientam a entender o nosso papel como filho, como filha, como pai, como mãe, como avó, como avô, como irmão, primo, sobrinho, tio, tia. Por quê? Porque nem todos na mesma família pensam da mesma forma. Nem todos na mesma família têm a mesma crença em Deus, em Jesus.
As pessoas pensam diferentes, agem diferentes. Mas por que Deus juntaria personalidades tão diferentes numa família? Porque às vezes é um encontro, às vezes é um reencontro sob o mesmo teto. O que é um encontro? É uma aproximação pelos laços da família de espíritos que não eram tão amistosos de outra vida. Mas às vezes é o reencontro desses mesmos espíritos que aprenderam a se respeitar, a amar, a tolerar. Então, seja encontro, seja reencontro, cada um de nós tem um papel. E todos juntos têm o grande papel de manter a paz, a harmonia, a serenidade. Como vamos aprender tudo isso? Com lições do dia a dia. A primeira, aprender a ouvir. Vocês já repararam que tem pessoas que você começa a falar, você está na metade da sua fala, do seu pensamento, e a pessoa já responde? Não sejamos nós assim afoitos, ansiosos. Ouvir é um grande progresso para quem já aprendeu, porque você ouve sem julgar, você ouve respeitoso, você ouve querendo entender o que aquela criatura está trazendo para você, a respeitar. Por quê? Porque às vezes a pessoa está num dia infeliz, problemas, às vezes até de saúde. Então nós precisamos respeitar os momentos da pessoa. Como nós respeitamos? Como nós ouvimos? Dirigindo as pessoas prece. Olha que maravilha se todo mundo parasse para fazer uma prece para um familiar. É assim que nós vamos mudar o mundo. É assim que Jesus ensinou. Pedro era muito violento, era muito nervoso. E dito por ele, cabeça dura. Quando foram prender Jesus, os soldados romanos foram prender Jesus, Pedro sacou da espada de um soldado romano e partiu para cima dele. E Jesus disse: Não, Pedro, o meu evangelho é de amor. Nós vamos ter uma humanidade que se respeite, que se ame, com os nossos exemplos de amor. Se Jesus disse isso a Pedro há 2000 anos atrás, o que eu estou fazendo dentro do meu lar? Eu estou respeitando quem fala, quem está nervoso, quem canta, quem está triste. Então, nestes dias que vivemos, dito pelo próprio Cristo, teríamos desafios difíceis. Se você está no meio de um desses desafios, saiba, a solução começa com você, comigo, conosco, que estamos abrindo nosso coração, a nossa mente, para entender a lição de Jesus. Nós seremos a porta estreita por onde vamos passar a harmonia no nosso lar, o respeito no nosso lar. Mas esses dias são difíceis porque o planeta Terra passa por um momento que acontece de eras em eras. O momento atual, o planeta evolui. Ele passa por uma transição. Essa transição nada mais não é para choques da natureza, nada disso, cataclismos, não. Há um embate entre forças da luz e agentes das trevas. Nós, à medida que enervamos, que discutimos, que provocamos situações conflituosas,
estamos contribuindo com os amigos espirituais da luz ou com os irmãozinhos inferiores das trevas? O que eu estou fazendo no meu lar? Luz ou trevas? Paz ou guerra? A Terra está deixando de ser um mundo de provas e de expiações, dor, sofrimento. Provas e expiações é um mundo onde o mal predomina. Por isso nós vemos tanta coisa acontecendo de ruim pelo planeta. A Terra está adentrando no mundo de regeneração. Mundo de regeneração é onde o bem predomina. Você prefere um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, ou um mundo de regeneração, onde o bem predomina? A Terra será a mesma, em condição, em vibração espiritual melhorada. E Jesus, no Sermão do Monte, disse: Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Herdar a terra de regeneração é um prêmio. Mansos e pacíficos são aqueles que não causam confusão, são aqueles que agem para que a confusão que exista tenha uma solução. Você está agindo assim? As pessoas perguntam: será que eu ficarei na terra? A resposta Jesus já deu. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Se você estiver sendo pacífico, acalmando os corações, dissolvendo as discussões, você herdará a terra. Então, esse processo de transição planetária, onde muita confusão acontece, uma nova geração de espíritos está encarnando. Uma geração de espíritos muito rebeldes já reencarnou. Alguns até já desencarnaram e já foram transferidos para um mundo inferior ao planeta Terra atual. Moralmente falando, inferior. Primitivo, provas e expiações, porque construíram tanto mal em si que precisam reaprender, reeducar a si mesmo em espírito. Então começam praticamente do zero. Um mundo bem remoto aos nossos dias de hoje. Mas gerações cruéis, terríveis, reencarnaram, estão entre nós. Mas só que junto, também geração de espíritos de luz estão entre nós. Eu preciso saber onde estou, com quem estou. Emmanuel já está com 23, 24 anos. Já é um adulto entre nós. Não trabalhará no meio espírita propriamente dito, mas no meio pedagógico, resgatando valores que a humanidade acabou se distanciando. E Emmanuel não veio sozinho. Há milhares junto com ele. Joana de Ângeles, com quem Divaldo trabalhou tantos anos, está entre nós, com 14, 15 anos. E a missão dela? Trazer uma psicologia mais humana. Passos adiante do estágio psicológico, do estudo de psicologia de hoje, que já é muito avançado. A psicologia de hoje é impressionante. Os vários ramos que a psicologia foi desenvolvendo, de transtorno disso, daquilo, da infância, do adulto, do idoso, do jovem. Que salto dará com esses espíritos que encarnaram junto com Joana de Ângeles? Então, nós estamos vendo pedagogia, nós estamos vendo psicologia com espíritos de luz, trazendo progresso e resgatando valores ético e moral.
a Terra será maravilhosa. Essa geração vai reconstruir, vai nos reconduzir ao caminho, ao bom caminho, ao caminho que nos leva até Jesus. Esses espíritos realizam verdadeiros prodígios, e quantas vezes eu não ouço de criança fazendo isso, criança fazendo aquilo, criança falando inglês e nasceu aqui, no Brasil, tem dificuldade no português e facilidade no inglês. É uma criança prodígio. Quem ainda não ouviu nada a respeito? Crianças que falam da cosmogonia de Marte, de Júpiter, com 3 anos. Como pode saber isso? Crianças com mensagens de paz, com 4, 5 anos, são esses espíritos que irão reconduzir nós, seres humanos, para esse caminho abençoado que Jesus disse um dia todos nós estaríamos reunidos em torno dele. Então, aproveite os seus dias, aproveite o seu tempo, faça paz, abrace as pessoas, perdoe, tolere. De outro lado, infelizmente, dos vales mais profundos, espíritos, infelizmente não, vou corrigir. Felizmente, dos vales profundos, todos tiveram a oportunidade de reencarnar. Mas, infelizmente, por eles mesmos, espíritos endurecidos e ainda dependentes das drogas, do sensualismo exacerbado, espíritos presos à depressão e levando outros juntos ao suicídio. A obsessão é uma pandemia que ninguém fala porque ninguém estuda o espiritismo. Há uma pandemia no planeta Terra de espíritos obsessores sobre os encarnados. O que dizer das pestes? Insetos levando a morte às pessoas. Essa geração, que já é até adulta, que tem jovens, que tem adolescentes, ainda desses vales mais profundos, desenvolve ou vem desenvolvendo, porque eles estão reencarnando há muito tempo, um viver material e uma despreocupação com o lado espiritual. E aqueles que estão vivendo o lado espiritual, fazendo as coisas boas na terra, esperando colher os frutos no plano espiritual, há um conflito. Esse conflito levou à vulgarização da ética. Podem reparar à sua volta. Mulheres grávidas dentro do metrô, em estágio adiantado de gravidez, e ninguém cede o banco. A educação, bem, não vou nem falar. Mas não é só no Brasil um problema de educação. No mundo. Nos Estados Unidos também tem problema com a educação. Na França, estamos vivendo o final de provas e expiações. E espíritos trevosos querem manter o controle. Então, a educação familiar que nos preocupa. O que está acontecendo em cada lar? E aqueles lares que ainda entram em conflito quando os filhos estão seguindo uma educação religiosa. É uma crise. Às vezes, a geração nova veio mais adiantada e quer o contato com os evangelhos de Jesus, seja numa igreja, seja num centro espírita, e os pais não querem. Pais ocupados consigo mesmo, com as suas coisas, os seus prazeres materiais, gerando órfãos de pais vivos. Filhos que, não tendo o que fazer, mergulham no mundo virtual. E aí há de tudo, de bom e de ruim. O que se ensina mais fácil é o ruim. O mundo vive uma perseguição religiosa.
pouco se divulga, mas há países que não aceitam o Evangelho de Jesus e perseguem aquele que tenha um Evangelho na mão. Então, estamos vivendo pestes, pragas, pandemia, adversidades. Por quê? Porque foi o que plantamos ao longo desses anos todos. E nessa confusão toda, o que virou o lar? O que virou nossa casa? Além do próprio lar, virou escritório. Muitas pessoas trabalham remoto, pelo computador, em casa. O nosso lar virou escola, porque os filhos também passaram a estudar remoto, pelo computador. Para outras pessoas com alguma comorbidade, virou uma prisão. Não pode sair porque a picada de um inseto, qualquer que seja, tem vários, ela não terá resistência e poderá desencarnar. Então o lar virou todo esse conflito. E eu pergunto, quem está abrindo o evangelho? Quem está fazendo uma prece pela paz e harmonia e o amor naquele lar? Quem está sorrindo e abraçando os seus familiares quando tantos lares já foram desfeitos? O lar de hoje também é um resgate de espíritos que reencarnam passando pelo autismo, por síndromes das mais variadas, por depressão e até por obsessão. Eu tenho esse olhar aos meus familiares. Eu estou percebendo tudo isso no meu lar. O que eu estou fazendo para o meu lar se fortalecer? Pessoas se isolando, vivendo um mundo de solidão dentro do próprio lar, porque não suportam o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a si mesmo. Então, o viver aqui e agora, como se não houvesse consequência, pois eu digo que tem. E após a morte, nos deparamos com a realidade. Ser feliz no lar, enquanto os outros sofrem, está errado. Todos precisamos ser felizes. Abandonar alguém dentro do lar, porque tornou-se uma pessoa com deficiência física, ou idoso em idade avançada, ou mesmo enfermo, meu Deus, cadê o amor? Cadê o acolhimento? Cadê o viver em família? Isolar os filhos do convívio do pai vai formar o quê? Que caractere vai formar no psiquismo desses filhos? Pais e educadores com falta de sintonia, de princípios. Muitos casos acontecendo hoje, quando todos deveriam estar buscando Jesus, a ética, a moral. Uns sobrecarregados, outros parece que encarnaram para passear pela vida. Ah, eu vou aproveitar, a vida é única. Não é, gente. Já nascemos e morremos muitas vezes. E ainda teremos isso pela frente. São dias difíceis e Jesus assim profetizou. Agora, o Espiritismo é uma doutrina fantástica, porque ele mostra a realidade e diz para você: responda. Como enfrentar tudo isso? E eu só encontrei resposta no Espiritismo. O Espiritismo diz: estude, entenda, aprenda que você é um ser espiritual, que tudo que você faz ou não faz aqui no corpo físico traz consequências
para o teu espírito, para a tua alma. É muito longo querer explicar isso aqui agora, mas eu vou deixar um convite. Já fiz uma vez, vou fazer pela segunda vez. Venha até o self. As pessoas estão prontas para te acolher, para te receber, para te ajudar a saber enfrentar tantos problemas que a vida moderna apresenta para nós no dia a dia. E assim, com esse aprendizado, com essa ajuda, vamos aprender a melhorar a nós mesmos, a aperfeiçoar a nós mesmos. No quê? No afeto dentro do lar, ser mais afetivo, a saber falar com mais amor, a praticar o silêncio quando o seu familiar não estiver no momento bom, a respeitar quando o seu familiar estiver em silêncio. Não queira reviver coisas do passado que não foram boas. O passado fica no passado. Faça o melhor hoje. Aprender, desenvolver em si a compaixão, o perdão, o esquecimento. Se isso for difícil, o Chico disse uma vez, tolere. Apenas tolere aquele que lhe é difícil. Já é um grande passo. Sorrir, não importa a situação. Os orientais nos ensinam isso. Sorria. Você está encarnado, você está vivo. Agradeça. Deus permitiu você estar aqui. São pouco mais de 23 bilhões de espíritos no planeta Terra. 8, quase 8, encarnados. Tem 15, duas vezes mais os encarnados, querendo encarnar. Olha o presente que Deus te deu, estar aqui. Então, sorria. Com fé em Deus, com esperança em Deus, com paciência em Deus, os problemas vão diminuir de tamanho. Viva as situações do teu lar com coragem, com amor. Ore mais. Vibre pela paz, pela harmonia no lar. Junte os seus familiares para o estudo do Evangelho juntos. Esse não quer, não tem problema, faça com os outros. Ninguém quer, faça você. Seja você o ponto de luz. Venha aprender no self como fazer o Evangelho no lar. Disse o Espírito Verdade que o relaxamento dos laços de família, que o fim da família seria uma recrudescência do ser humano no egoísmo. Então, a família é muito importante para que possamos nos salvar. Joana de Ângeles também dá uma lição boa para nós. Ela diz: família é a base da sociedade. Uma vez que a família está em conflito, a sociedade terá conflito. Então, uma guerra começa no mau pensamento meu, mais o teu, mais o do outro, do outro. Cria uma psicosfera no planeta que uma hora explode. Então, vamos pensar mais positivo, mais amoroso. Família nada vai destruir. Foi uma criação de Deus para que nós possamos progredir. Neio Lúcio, um espírito tão humilde e tão sabedor das mensagens do alto, no livro Jesus no Lar, ele diz: a paz no mundo começa no lar. Enquanto um lar, então, o que compreendemos? Enquanto um lar estiver em desarmonia, em conflito, o mundo viverá tormentas, guerras. Então, paternidade e maternidade são missões. Missões difíceis. Você recebe um espírito nos seus braços, criança.
ele vai crescer. E o que você está formando nele? Que caracteres? Ético, moral, viver o aqui e agora? É uma bênção poder receber um filho, uma filha. É uma bênção constituir uma família. Mas o que valor eu dou a isso? Será que eu vou pedir uma reencarnação distante da família? Sem família? Há tantas pessoas vivendo essa prova tão difícil de estar sozinho. Então, agradeça a Deus, a tua família. Não importa como sejam os membros. Importa que Deus te deu a bênção de estar numa família. Sejam felizes. Que assim seja. E com essas reflexões sobre a família, nós vamos conectados com Jesus, rogando ao Mestre que derrame as suas bênçãos sobre o nosso lar, sobre todos aqueles que estão conosco, nos amparando, nos sustentando, que possamos ter esses olhos de ver, ouvidos de ouvir, que disse Jesus. E assim, que nesse instante, Jesus possa adentrar o nosso lar, esparramando vibrações de amor, de paz, de entendimento, de união e de fraternidade. Que possamos nos amar, nos respeitar, nos ajudar. Que nesse instante esses amigos queridos envolvam o nosso lar em muita luz. Que essas energias possam também beneficiar todos aqueles que chegarão, aqueles que ouvirão essas reflexões. Que em nome de Jesus, os seus mensageiros estejam aqui envolvendo a todos nessa vibração de fortalecimento. Que a água que deixamos para ser fluidificada se transforme no bálsamo, no lenitivo que nós necessitamos para esse nosso fortalecimento mental, espiritual e físico. Que essas vibrações fortaleçam a cada um de nós, para que possamos realizar o nosso papel na família. E assim nós nos preparamos para recebermos o passe, onde esses benfeitores se aproximam e, espalmando as suas mãos sobre a nossa cabeça, derramam aquele jato de fluidos benéficos. Essas energias que, ao tocar o nosso corpo físico, transformam as nossas células doentes em células saudáveis, harmonizando o funcionamento dos nossos órgãos. Todos os nossos sistemas vão se harmonizando, se equilibrando, se fortalecendo. Assim como essas energias de saúde, de vigor e de bem-estar abastecem também o nosso corpo espiritual, fortalecem a nossa mente em pensamentos positivos, de força, de fé, de bom ânimo e de coragem. E nós vamos sentindo essa chuva de bênção se derramando sobre nós. E nós vamos sentindo aquela alegria, aquele bem-estar. E envoltos nessa cúpula luminosa, nós vamos mantendo durante toda a semana essas energias salutares, através da nossa oração, do nosso pensamento firme, buscando nos ensinamentos de Jesus essa rota certeira para a nossa vida. E nós vamos assim, agradecendo a Pai, agradecendo ao Mestre Jesus,
por essa oportunidade de, à distância, recebermos tanta ajuda. E assim, nos despedimos dessa equipe espiritual, com a certeza do amparo, com a certeza de que estamos sempre sendo beneficiados, porque Jesus, o nosso Mestre, disse que sempre estaria conosco. Que nós possamos estar com Jesus diariamente, através das nossas atitudes, das nossas reflexões e do amor. Que em nome de Deus, de Jesus, dos amigos queridos, nós tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz e de muita força. Que assim seja, graças a Deus.